Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Reis, capítulo de número 21. 1 Reis, capítulo de número 21. A partir do verso 1. Primeira Reis 21, do verso 1 em diante, diz assim: sucedeu, depois destas coisas, que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel. Que coisa complicada. Junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que sirva de horta, pois está vizinha ao meu lado da minha casa. E te darei por ela outra vinha, e se for do teu agrado, dar-te-ei o valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então, veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita. Lhe fará quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele, Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que estás tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se lhe apraz, te darei outra vinha em outro lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Em outras versões, ele disse: a minha vinha não está à venda. Repita comigo: a minha vinha, de novo, a minha vinha não é negociável. A minha vinha não está à venda. Sabe, queridos, um dia Deus começou a falar muito comigo a respeito desse texto. Eu estava lendo esse texto e me veio uma pergunta no espírito: o que é que para mim é inegociável? O que é que não tem preço? Porque se você olhar o texto, e eu prometi ser rápido e serei, se você olhar o texto é interessante, porque a proposta de Acabe não é uma proposta ruim. Acabe era rei. Você sabe que naquela época, Acabe, como rei, ele tinha o poder de tomar as coisas. Ele tomava propriedade, ele tomava por decreto, ele fazia o que ele queria. E assim funcionava aquela gestão. Acabe, apesar de todos os defeitos dele, neste episódio, ele foi extremamente justo. A proposta de Acabe não foi uma proposta indecente. Pelo contrário, foi uma proposta incrível. Ele chega para ele e fala assim: olha, essa vinha aqui está do lado da minha casa, eu quero fazer uma horta dessa vinha aqui. Eu achei cômodo fazer uma horta. Isso era um palácio de verão de Acabe, não era a casa dele, o palácio normal, sabe? E aí ele chega, olha aquela horta, e fala: quero fazer uma horta aqui. E aí ele chega para o dono, procurou saber quem é essa vinha. Isso é de Nabote. Aí mandou chamar Nabote, e ele falou assim: Nabote, acontece o seguinte, eu tenho uma proposta para te fazer. A proposta é a seguinte, sabe, quanto você quer pela sua vinha? Eu preciso desse pedaço de terra aqui, tá? Eu pago o preço que você quiser, dá o preço, estabelece o preço. Então Nabote não estava sendo roubado, ele não estava sendo lesado. Acabe não botou preço naquilo que era de Nabote. Pelo contrário, ele virou e falou assim: você estabelece o preço que você quer. Agora, se contudo você não quiser vender e quiser continuar no ramo da vinha, eu tenho outras vinhas em algum lugar, você escolhe a vinha que você quiser. Você pode escolher uma vinha maior, pode escolher uma vinha melhor, escolhe a vinha que você quiser. Fala comigo: propostas irrecusáveis. A proposta de Acabe, aparentemente, era uma proposta irrecusável. Se Nabote tivesse olhando só a questão do dinheiro em si, ele poderia ter lucrado com aquilo. Ele fazia um excelente negócio. Ali, vamos supor que a vinha valesse lá 2 milhões.
Aí Acabe, quanto você quer? Ele, eu quero 5, Acabe ia pagar. Se proposta ruim ou mal? Excelente, excelente proposta. Mas se não quer vender, quantos hectares tem a sua vinha? Sei lá, vamos supor, 100 hectares. Aí Acabe falou assim, pode escolher uma de 200, de 300. Então você está comigo aqui? Eu criei essa conjectura para você entender que a proposta não era ruim aos olhos naturais, a proposta não era ruim dentro de um contexto de negócio, a proposta não era ruim no sentido para o próprio Nabote, aquilo não era ruim, não era uma proposta ruim, era uma proposta aparentemente irrecusável. Um dia eu estava numa reunião com alguns amigos, e a pergunta que estava entre nós, entre os pastores, estava nessa reunião, o pastor Luciano Subirá, o pastor Luiz Hermínio, o pastor Jamal e eu. E o Luciano saiu com a pergunta, ele falou assim, se você não fosse pastor, essa era a pergunta da roda, se você não fosse pastor, você seria o quê? Aí perguntou para o Jamal falou assim, eu seria advogado. E realmente o Jamal tem um pulso de advogado, sabe assim, todo justiceiro, eu seria advogado. Aí o Luciano perguntou para mim assim, e você, Jamal? Eu falei, eu seria negociante. Amo fazer negócio, amo vender, comprar, sabe, nasci para isso, não largaria negócio de jeito nenhum. Aí perguntamos, e você, Luciano? Você era escritor, teria uma editora. Aí perguntaram para o Luiz Hermínio, e você, Luiz Hermínio? Ele falou assim, eu seria diácono. Aí perguntou, por quê? Porque já eu ia virar pastor. Esse é o Luiz Hermínio. Aí o que acontece? Voltando à nossa mensagem, eu amo negócio. Cara, você quer ver o negócio? Não cola perto de mim falando de negócio, que já aguça, já tem um conselho para te dar. Eu digo, cara, faz isso, vende aquilo lá. Cara, eu sou ligado em negócio. Isso dá bomba, isso vira em mim, você não faz ideia. Eu amo comprar, vender, construir, fazer, amo essas coisas. E eu fico perguntando, cara, se Nabote, se o tal do Acabe chega para mim e fala, rapaz, ó, tu vai ganhar dinheiro com isso aqui, eu já ia pensar, isso aqui eu vendo, compro outro trem lá, faço outro negócio aqui, já faço aqui, faço 2 igrejas aqui, 3 ali, sabe, eu já ia, cara, minha cabeça é assim, quem me conhece sabe, minha cabeça é turbinada, eu já estava assim, ó, agora eu vendo uma igreja aqui, tu saca aqui, eu pego outra ali, boto outra lá, com esse dinheiro, aí se eu vejo que o cara fazia, vendia pelo triplo do preço, foi ele que propôs. Foi ele que propôs. E se eu tivesse a fim de continuar no ramo do vinhedo, falar, agora, pronto, se eu consigo fazer 3 barril de vinho, agora faço 10. Minha cabeça sempre foi assim. Por isso esse texto me chamou a atenção. Porque a proposta não era ruim, a proposta era boa. E aí me veio uma pergunta, por que o tal do Nabote não quis vender a vinha? Se a proposta era boa. E aqui eu começo a levar você a refletir junto comigo, com essa breve conversa. O que é que Deus te deu que não está à venda? O que é que Deus te entregou que não tem preço? Porque a proposta era irrecusável. E talvez essa pergunta ela seja mais central do que você pode imaginar. Nós somos rodeados, pastora Deise, de propostas irrecusáveis. Ainda que não haja no nosso sentido a gana de tirar vantagem, ainda que não haja desonestidade no negócio em si, existe um fundamento em cima daquilo que Deus me falou nesse texto que é muito mais central do que você pode imaginar. Existem algumas coisas que Deus nos deu que não tem preço. Quando Jezabel vai procurar Acabe, a resposta dele, quando ele estava triste, falou, por que você está triste, rapaz? Ele falou, porque eu quis comprar a vinha de Acabe, eu propus a ele um negócio extraordinário, e ele disse, a minha vinha não está à venda. A minha vinha não tem preço. E se você conhece a história, eu evitei de continuá-la. Jezabel, na sua maldade, ela mata Nabote porque ele não quis vender a vinha. O que é que você, a risco de perder a sua vida,
não entregaria, não venderia, porque foi Deus que te deu. Isso talvez seja um dos maiores desafios que nós temos que entender, porque o Senhor nos deu algumas vinhas. O Senhor nos entregou algumas vinhas. Quando você olha Levítico, capítulo 25, você vai entender por que Nabote não vendeu. Levítico 25, a partir do verso 23, está escrito assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque diz o Senhor, a terra é minha. Presta atenção. A terra é minha, pois sois estrangeiros e peregrino comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, darei resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que vendeu do seu irmão. Deus começa a estabelecer uma ordem. Deus está dizendo assim, sabe, eu estou dando algo para você, e aquilo que eu estou dando não pode ser negociado. Não tem preço. Olha para alguém e diz assim: aquilo que Deus me deu não tem preço. Aquilo que Deus me entregou não está à venda. Não está à venda, porque é do Senhor. Você conhece a Bíblia, a estrutura sagrada. A Bíblia diz que Deus disse através de Moisés: quando vocês entrarem na posse da terra, quando vocês chegarem no lugar aonde vocês precisam chegar, não digam foi pelo meu braço, pela minha força que eu consegui isso, não foi pela minha habilidade de comercializar, não foi pela minha habilidade, sabe, de fazer negócio. Antes diga, se não fora o Senhor. O Senhor está dizendo assim: entenda que aquilo que você conquistou, você pode ter tido uma participação, você pode ter dado uma resposta, mas não foi você que conquistou, foi Deus que te deu. Não importa o que você tem hoje, se aquilo que você tem hoje é muito, dê glória a Ele, agradece a Ele, sabe, porque foi Ele que deu para você. Então, quando Ele te levar para o lugar onde Ele te prometeu, quando Ele te levar para o lugar da sua possessão, quando Ele levar você para o lugar onde Ele confiou para você cuidar, então entenda, isso não é seu. Se não é seu, você não pode negociar. E a minha pergunta é: qual é a vinha que Deus te deu que está em negócio? Paulo escreveu aos Coríntios, no 2º capítulo, capítulo 5, ele diz assim: porque sois embaixadores da parte de Cristo. A Bíblia vai falar a respeito daquilo que nós somos como função. Um embaixador é aquele que representa o seu reino numa terra alheia. Eu vou repetir: um embaixador é aquele que representa o seu rei e o reino em uma terra distante da sua. Você sabe disso. Talvez você ainda tenha ido, por exemplo, na embaixada americana tirar o visto. Em São Paulo, a embaixada americana é uma quadra inteira, enorme, num dos lugares mais nobres, ao lado do Shopping Morumbi, um lugar caríssimo. A embaixada americana, ela está dentro do território brasileiro, mas ela não pertence ao Brasil. Aquele pedaço de terra onde está a embaixada, embora esteja dentro da nação brasileira, pertence à nação americana. Isso é uma embaixada. Ninguém pode entrar ali, nem um policial, ninguém pode entrar ali, porque aquilo não pertence ao Brasil. Aquele lugar pertence aos Estados Unidos da América. Não importa onde está estabelecida a embaixada, não importa em que país ela esteja estabelecida, mas aquele pedaço de terra dentro daquele país não pertence àquele país, pertence ao país de origem. Ou seja, eu quero dizer para você que Deus nos confiou algumas embaixadas. A sua família é uma embaixada, a sua empresa é uma embaixada, seus filhos são embaixadas, e aquilo
embora esteja nesse mundo, não pertence a esse mundo. A sua igreja é uma embaixada, o seu ministério é uma embaixada, o dom que Ele te deu pertence ao Senhor. E ninguém pode tocar isso. Agora, você, agora sob responsabilidade, você decide o que fazer com aquilo. Você decide o que você vai fazer com aquilo que é de Deus, que Ele confiou nas suas mãos. Então, o texto é extremamente central, reflexivo. O texto ele é desafiador, porque nós vamos ver aqui que não se trata de uma proposta indecente, não se trata de uma proposta desleal, o problema não é ser legal, o problema é ser moral. Tem certas coisas, querido, que não se... mas não é ilegal, mas se for imoral. Ou seja, a partir do instante que você negocia aquilo que não lhe pertence, ainda que você tenha direito de assinar, isso é legal? É. Mas é moral? Não. Você pode fazer? Pode. Você deve fazer? Não. Então, o grande desafio da vida cristã não é olhar se é legal ou não, é olhar se é moral ou não. O problema não é deixarmos o que é ruim, é não negociarmos o que é bom. O grande inimigo do melhor é porque é bom. A gente olha e diz, não, isso aqui é bom, eu posso fazer um negócio incrível. Eu, quando li esse texto, o meu veio empresarial veio, eu falei de Nabote burro. Cara, se tem uma vinha, podia ter 5 vinhas. Cara, sem visão. Não tem visão empresarial. Mesquinho. Preguiçoso. Só que o que está por trás disso tem nada a ver com isso. Está por trás disso uma coisa que é muito mais valiosa do que visão, chama-se integridade. Capacidade de olhar, dizer assim, isso aqui não me pertence, isso aqui pertence ao Senhor, e agora eu não posso negociar aquilo que não me pertence, eu não posso negociar aquilo que Deus me deu, a minha vinha não está à venda. A minha vinha não tem preço, não tem proposta no mundo, não tem proposta no mundo. Que vai fazer poder vender aquilo que pertence ao Senhor. E eu prometi ser breve com você. Existem algumas vinhas que Deus nos confia. Por exemplo, o seu chamado ministerial. É uma vinha que Deus te deu. A Bíblia diz que não fomos nós que nos escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu para ir, dar fruto. Nosso fruto permanece, a fim de que tudo quanto fizermos em seu nome, sabe, Ele valida, Ele prospera. O teu chamado é uma vinha. Agora tem muita gente negociando chamado. E não estou falando aqui negociando por dinheiro, não. Tem alguns tipos de negócio que não envolvem dinheiro, mas é negócio. Por exemplo, você deixou de exercer o seu chamado porque alguém fez alguma coisa com você no passado. Onde você está com a cabeça, cara? Você negociou a sua vinha. Você entregou a sua vinha na mão de alguém. Alguém te machucou lá atrás, alguém foi infiel com você, aí você bate de bico, não vou brincar mais, não quero mais chamado, vou ficar sentado aqui no meu lugar, porque eu não quero. Cara, pelo amor de Deus, você está entendendo, você não conseguiu entender que você não tem direito de dizer não para aquilo que não te pertence. Será que você não entendeu que o teu chamado não é teu? Será que você não entendeu que esse lugar que você entrou, de ficar aí chorando a míngua, curtindo a dor de cotovelo, esse lugar não é teu? Pastor, mas você não sabe o que fizeram comigo. E o Kiko?
O que as pessoas fazem não pode me mudar. O que as pessoas fazem não muda quem eu sou. O que as pessoas fazem comigo não me dá direito de entregar a vida que Ele me deu. Aí talvez você diga assim, isso é porque você não conhece a minha vida, nem você a minha. Ah, se tu soubesse quantas vezes tentaram botar fogo na minha vinha. Quantas vezes tentaram dizer que o meu chamado não valia nada. Ah, se eu tivesse tempo e quisesse chorar a míngua do passado, eu tenho aqui razões de sobra para provar para você que tentaram negociar minha vinha, tentaram pedir minha vinha, tentaram roubar minha vinha, tentaram me botar longe da minha vinha, mas sabe de uma coisa? A minha vinha eu não vendo. Por uma razão, não é minha. Não me pertence. Não me pertence. Até quando você vai deixar de administrar aquilo que Deus te confiou, que não é teu? Você pode sair dessa manhã aqui cheio de desculpa. Ei. Ou você sai daqui dizendo assim, estou errado, cara. Estou errado, estou abrindo mão da minha vinha. Estou abrindo mão da minha vinha. Estou abrindo mão da minha vinha, eu não posso. Sabe por quê, queridos? Porque eu falo com você, aquilo que Deus te deu, Ele vai pedir prestação de conta. Ele vai pedir. E por gentileza, Deus nunca está atrás de produtividade, Deus está atrás de fidelidade. Deus não vai te cobrar pela tua produção, Deus vai te cobrar pela tua fidelidade. Na parábola dos talentos, a Bíblia diz que um homem deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Esse talento é a vinha. Esse talento é a vinha. E essa parábola fala muito a respeito do que nós estamos conversando. Alguém vai, e o cara volta, o dono da vinha volta. O dono da vinha volta e pede prestação de conta. Vai com Deus, Paulo. Quebra tudo lá. Deixa nada inteiro lá, não. O dono da vinha, o dono do talento, volta. Fica tranquilo, o dono do talento vai voltar. Tu vai ter que prestar conta do que ele te deu. Aí vem um cara e diz assim, ó, tá aqui, o senhor me deu 5 e devolvi? Quantos? Quantos você devolveu? 10. Fala comigo, 10. Aí vai o segundo. O segundo recebeu 2, devolveu? 4. Aos olhos de um negociante, aos olhos de um comerciante, o primeiro deu de lambada. Cara, se eu tenho um funcionário que devolve 10, outro devolve 4, parabéns, moçada. Você é joia, só que você vai virar gerente, você é supervisor, e o peão ali continua peão. Só que o que me chama a atenção nessa parábola é que o dono do talento, ele estabelece a mesma recompensa para quem devolveu 10 e para quem devolveu 4. Porque para ele não vale a quantidade, para ele vale a fidelidade. A conversa dele é servo bom e produtivo. Foi isso que ele falou? Servo bom e produtivo, porque produziu mais do que o outro. É isso que ele falou? Servo bom e fiel. Convém ao despenseiro que seja encontrado fiel. É o que está escrito lá. Convém ao despenseiro que seja encontrado fiel. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste colocado, sobre o muito, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no prazer, entra no deleite, entra na aprovação. Essa palavra prazer, ela é incrível. Ela está dizendo assim, eu tenho prazer na fidelidade. Ouça, querido, o prazer de Deus não está na tua produtividade, o prazer de Deus está na tua fidelidade. Você sabe, quando Jesus estava começando o seu ministério, ele não tinha feito nenhum milagre. Ele não tinha curado nenhum enfermo, ele não tinha pregado nenhum sermão.
E do céu se bradou: este é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer. O prazer de Deus não está no que você faz, o prazer de Deus está em quem você é. O elogio de Deus a Jesus não foi porque ele tinha feito 50 milagres, pregado alguns sermões extraordinários. Era assim: olha, prazer eu tenho, ele não produziu nada ainda, mas eu tenho prazer no que está dentro dele, na fidelidade com que ele está levando a vida dele, na fidelidade com que está. Então, pelo amor de Deus, você que é pastor, para de se cobrar por resultado, seja somente fiel, só isso, seja fiel, para com essa desgraça de se comparar. Tem nada mais nocivo do que tal da comparação. Gente, eu já fui vítima disso por anos. Eu servia um ministério onde o meu pastor era um príncipe, era um lorde. Sabe, a maneira de sentar, se postar, falar. Para cada palavra ele tinha 10 sinônimos. E eu uma anta, um burro. Eu como essa, eu engulo palavra, eu invento palavra, eu leio o que não está lá, sabe? Eu falo chiado, eu não consigo ler Jegiel. Cara, eu comecei a olhar assim: ai, e aquilo, cara, quase me matou. O tal da comparação, o resultado dos outros, cara. E aí eu fico medindo o talento do outro, e fiquei ignorando o meu talentinho. A mosca que pousou no final, no restante do que o cavalo deixou. Eu não sei falar. Sabe, aquilo estava me matando. Mas estava me matando tanto, que um dia eu estava na sala de oração. E eu fiquei muito mal aquele dia, eu tinha cometido um erro daqueles assim, grosseiro. Posso contar um grosseiro, Cão? Sabe aquele erro que se não se comete? Eu estava lendo um texto, não pode contar para ninguém, que eu vou colocar aqui, ok? Eu estava lendo um texto lá em Joel, eu ia fazer sobre oferta. Mas isso é verdade, tá? Estava lendo um texto lá em Joel, e aquele texto de Joel não fala sobre gafanhoto, sabe? Locusta. Né? A palavra imprensa brasileira é locusta. E na hora de ler, a minha vista falhou. E eu li lagosta. E eu falei que Deus ia repreender a lagosta. E ela gosta daqui, ela gosta dali. Agora, Cristina, imagina a Mirna, professora de didática, que decora 5 palavras de dicionário desde os 15 anos de idade, sentada. Ela, meu Deus do céu. Mas eu sou safo, né? Quando eu vi que eu vacilei, e fui daqui, foi nada com uma lagostinha feita e tal, e já consertei e fui embora. E tinha acontecido isso, eu me lembro que ela chegou em casa, ela botou na noite assim, me sentou, aí ela estava muito brava. Aí ela botou sentada assim, ela falou: senta aí, amor. E eu tentando ver onde ia dar. Ela foi, pegou um chá, ela falou assim: amor, pelo amor de Deus, lagosta não, você se superou na burrice. E nesse contexto, eu estava chorando na sala, olhando o meu líder. Agora, super uau, cada palavra 5. Eu estava assim, falei: senhor, mas eu não podia ser parecido com ele, senhor, me dá um pouco. Cara, eu estudei, o senhor sabe que eu estudei. Eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu estudei, Jesus. E nunca estava chorando ali, eu e o Senhor. O meu líder estava na sala de oração, ele entrou, botou a mão nas minhas costas assim, e falou: Djalma, Deus me deu uma visão com você agora. E agora foi. Agora eu fui liberto. Ele botou a mão em cima de mim e falou assim: eu tive uma visão com você agora. Eu falei: pronto, Deus respondeu o meu clamor. Ele falou: sabe o que eu vi? Eu vi muitos elefantes enfileirados, e tinha uma floresta, e esse elefante ia quebrando tudo, derrubando tudo.
e chegava onde tinham que chegar. Eu falei, ele falou assim, assim é você, um elefante numa loja de porcelana. Só que Deus vai te usar desse jeito. Não se compare. Isso não é apologia para burrice, não. Mas Deus estava falando assim, o que Deus estava tratando comigo na verdade, sabe, Deus me deu um talento, preciso ser fiel com Ele. Preciso aperfeiçoar, preciso trabalhar, preciso agregar os novos talentos. Eu tenho que ser fiel. Eu tenho que ser fiel com o meu talento. Sabe qual foi o problema daquele único rapaz lá que não fez nada com o talento dele? E aqui eu estou mandando um recado de verdade. O problema daquele rapaz é que ele tinha uma vinha. Ele recebeu um talento que ele precisava cuidar. Mas ele foi negligente com a vinha que ele recebeu. Ele foi negligente com o talento que ele recebeu. Ele cavou e escondeu. E ele vai explicar suas razões. Senhor, eu tive medo do Senhor. O Senhor era muito cobrador. O Senhor sabe como é que é. Eu fiquei com medo de ser reprovado. Eu tenho razão para ter escondido. O Senhor vê que eu não joguei fora o talento. Não, está aqui, eu estou devolvendo. Deus foi infiel. Pastor, o que você está tentando falar? Estou tentando falar que se você está guardando o seu talento para devolver ele, tu vai ser reprovado. Eu vim aqui nessa noite dizer assim, Deus te entregou uma vinha, o que você está fazendo com ela? Deus te entregou um chamado, o que você está fazendo com ele? Porque o Nabote diz, a minha vinha não. A minha vinha eu vou cuidar. Ainda que seja a custo da minha vida. Pode me matar, mas quando eu morrer aqui, chegar lá em cima, eu vou ouvir, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Tem gente aqui que está negociando a sua vinha, não está vendendo, não está trocando, mas está escondendo, não está usando. O que é que Deus te deu que você não está cuidando? Tem gente que recebeu uma vinha, é só para a família, seu casamento, seus filhos. E tem gente negligenciando isso. Não, porque eu preciso. A minha pergunta é, o que Deus te deu, primeiro, que não tem preço? Segundo, que eu tenho consciência que é dele e eu preciso ser fiel com aquilo que ele me entregou. Olhe para alguém e diga assim, a minha vinha não me pertence. E aquilo que ele me deu não tem desculpa. Sabe, tem um negócio muito nocivo nos dias de hoje. Não, mas é quando eu tiver 45 anos. Ah, filhos, se Jesus voltar e o teu tempo não chegar, dançou, playboy. Perdeu. Cuidado para que nos seus planos, sabe, na tua estatística, na tua conta, você está negligenciando o que Deus te deu. Eu não estou falando para você ser maluco, desorganizado. Estou dizendo, cuidado para você não construir caminhos que não foram Deus que te deu. Cuidado para você não estabelecer prazos que não foi Deus que te pediu. É como se a gente chegasse, quem foi que te pediu isso? Se Deus perguntasse, quem falou para você que você tem que trabalhar até os 45, e depois dos 45 você vai para o ministério? Sabe o que é isso? É necessidade de segurança humana. A tua fé está alicerçada em cima do que você tem. Falamos ontem sobre aquele jovem rico, cuja sua segurança estava no que ele tinha. E hoje nada mais é do que a continuidade daquilo que falamos ontem. Quando você entende que aquilo que Deus te deu, a tua vinha não te pertence, e que não tem proposta, não existe proposta, que vai fazer você entregar aquilo que Deus te confiou. Aí, a tua cabeça, a tua matemática, a tua lógica tem que cair por terra.
tem que cair por terra. Aí, você está no auge da tua carreira de medicina e diz assim, cara, larga tudo e vai estudar nos Estados Unidos. Não, senhor, mas eu estou aqui, ó. Pô, olha aqui, ó, tô na vibe aqui, ó. Quem sabe, deixa eu ganhar um bocado de dinheiro, quando eu tiver uns 45, eu vou para os Estados Unidos. Não, querido. Deixa eu falar para você, Deus está atrás da fidelidade com aquilo que Ele te confiou. Deus está atrás da fidelidade com aquilo que Ele te entregou. Deus está atrás da vinha que Ele deu para você e Ele deu para mim. Não inventa moda. Não precisa inventar moda. Faz só aquilo que Ele te pediu fazer. Anda só no ritmo dEle. Não queira andar na frente da nuvem nem atrás da nuvem. Ouça bem, a simbologia do deserto é isso. A nuvem parou, eu paro. A nuvem andou, eu levanto. Se a nuvem não movimentou, eu não me movimento. Você sabe que a rebelião de Datã, Corá e Abirão foi exatamente originária nisso. Eles acharam que Moisés estava lento demais, estava muito tempo parado. E como guerreiros conquistadores, a briga deles é, vamos adiante, Moisés, não fica mais tempo não, cara. Quanto tempo a gente vai levar para chegar na terra? Moisés olhava a nuvem e disse assim, não, cara, pode sair não. E os caras não queriam. Moisés parecia que era um cara preguiçoso. Eu falei, não, cara, sem a nuvem eu não vou. Ouça, queridos, se a nuvem não levantar e você for, você vai morrer. Agora, se a nuvem levantar e você ficar, você vai morrer do mesmo jeito. Isso só tem um jeito. Anda debaixo da nuvem. No ritmo da nuvem. A nuvem andou, você anda. A nuvem parou, você para. Porque é Ele que vai dar a cadência. É Ele que vai levar a gente onde a gente precisa levar. O que o Senhor te entregou? Qual foi a vinha que o Senhor te entregou que não está à venda? Sabe, existem algumas coisas necessárias para proteger a vinha. Tem 3 coisas que você precisa entender. Uma vinha precisa de uma cerca. Fala comigo, a vinha precisa de uma cerca. Diga assim, uma vinha precisa de uma torre. E uma vinha precisa de uma terra fértil. A terra precisa ser fertilizada. Essas 3 coisas são importantes para manter uma vinha. Tá? O que é a cerca? É aquilo que você protege para ninguém tocar na vinha. São as coisas que você constrói. E sabe, querido, só tem um jeito de você proteger aquilo que Deus te deu. O quanto você anda na relação com Ele, o quanto você tem intimidade com Ele, o quanto você ouve dEle. Não adianta Deus te entregar uma vinha, e eu estou cansado, eu lido com muitos pastores, que Deus entregou o ministério para ele, e depois que Deus entregou o ministério para ele, Deus perdeu ele para o ministério. Eu vou repetir. Estou cansado de ver gente que Deus entregou uma vinha para ele e perdeu ele pela vinha. Agora ele cuida mais da vinha dele, ele cuida mais do ministério do que o próprio Deus. Se você não cuidar da tua relação com Deus, se você não cuidar, usando a frase cérebro desse ministério, se você não cuidar do teu homem interior, da tua relação com Deus, sabe, você vai desguarnecer a sua vinha. Porque o que vai proteger a sua vinha, sabe, é o quanto você está ligado a Ele. É o quanto você está ligado a Ele. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Toda árvore que está ligado a mim, mas se você desconecta dela, você vai murchar e você vai perder. Sabe o que é a cerca? O que vai cercar é você estar ligado nele. É você estar, sabe, com a tua vida devocional nele. Sabe, querido, nada pode substituir a tua vida com Deus. Nenhum trabalho, nenhuma pessoa, nenhuma necessidade. Não pode. Cerca a tua vinha. Cerca aquilo que Deus te deu na tua relação com Ele. Uma vinha precisa de torre de vigilância. Porque virão os corvos, virão os animais, virão as tempestades, e você precisa vigiar para saber a hora que vem e o que fazer. Então vigia os pássaros, vigia os urubus que estão tentando tocar na sua vinha. Pastor, o que está tentando dizer? Se Deus te deu um ministério,
Cuidado com quem você bota do teu lado, vigia. Se você tem família, cuidado com os amigos que você coloca dentro da sua casa. Se você tem filhos, pelo amor de Deus, não larga seu filho na casa dos outros. Não, mas eu conheço a família. O que eu mais conheço é a história de gente que deixou o filho dormir na casa dos outros e deu no que deu. Vigia. A minha empresa, vigia. Porque não é sua, é de Deus. Mas você precisa adubar a terra. Uma terra não adubada, uma terra não preparada, vai matar vinha. Você precisa deixar a terra fofada. Você precisa preparar a terra para ser uma terra produtiva. Você precisa fazer isso. Sabe, queridos, eu não vou me alongar e eu quero concluir, eu quero deixar só esse pensamento. Uma pergunta. O que Deus te entregou que não tem preço? O que Deus te entregou que você não vai negociar com ninguém? Um filho, um casamento, uma família, um ministério, uma empresa. Entenda que Deus diz assim, quando tiver isso, entenda que aquilo que você tem não te pertence. Fui eu que te dei. Fui eu que te entreguei. E não existe proposta no mundo. Não existe proposta irrecusável. Não existe proposta que possa negociar aquilo que Deus te entregou. Fique em pé, por gentileza. Eu queria que no seu lugar, você na sinceridade com Deus, no teu tempo devocional com o Senhor, agora, feche teus olhos. Eu quero que você pense em algumas vinhas que Ele confiou a você. Tem propostas que parecem boas para a vinha, mas não são. O que é que você precisa, nessa manhã, dizer, Senhor, a minha vinha, que o Senhor me entregou, não é negociável, não está à venda. Talvez hoje pela manhã o Espírito Santo te leve a pensar numa vinha que foi mal administrada. Eu queria que você, se por acaso Ele te trazer à tona algo que Ele te confiou e você não soube administrar corretamente, minha oração nessa manhã e a minha palavra para você é: arrependa-te e volte. Diga, Senhor, me perdoe, estou aqui de novo. Me entrega a vinha que eu vou cuidar dela. Talvez hoje o seu desafio seja dar uma resposta a Deus por algo que você deixou ali atrás, porque alguma coisa aconteceu. Querido, ao longo da minha jornada cristã, o que eu mais tenho visto são pessoas que abandonaram um chamado de todo o coração. Estão sentados, são crentes sinceros, mas eles não se tocaram que eles vão ter que dar conta do talento que recebeu, da vinha que foi entregue. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você precisa tomar uma decisão hoje. Por favor, entendo. Talvez você colocou expectativa que alguém te ajudaria e não te ajudou. Fizeram promessa e não cumpriram. Por favor, não estou jogando pedra em você, porque eu não vim aqui procurar saber a razão pela qual você deixou a vinha. Eu vim aqui dizer para você, toma ela de volta. Volta para esse lugar, porque você vai ter que prestar conta dessa vinha. Qual foi o dom que Deus te deu? Qual foi o talento que Deus te entregou? Pastor, em 1927 eu era pregador, em 1933 eu fiz cruzada, em 1944. Só que aí, pastor, aconteceu isso. Não quero brincar mais não, cansei. Ei, você está deixando os outros comandarem a sua vida, cara. Aquilo que as pessoas fazem comanda quem você é, o que você... Presta atenção, você tem que dar conta a Deus, cara. Amo
um versículo em Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos 14 diz assim: porque cada um, repete comigo, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Diz assim: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ele está dizendo que você vai ter que dar conta de você, não do outro. E eu descobri que no céu não tem lei da compensação. Não adianta você chegar no céu e tentar provar para Deus que você não fez o que precisava ser feito porque alguém fez isso com você. A hora que você chegar lá em cima e o Senhor te cobrar: por que você não cuidou da vinha? Aí você fala: não cuidei porque o Paulo Canuto fez isso comigo. Sabe o que Deus vai falar? Romanos 14, 12. Quando Paulo Canuto subir aqui, ele vai ter que dar conta do que ele fez. Agora, aquilo que ele fez não justifica o que você está fazendo com você. A sua vida não pode ser norteada por aquilo que as pessoas fizeram, ou por aquilo que as pessoas não fizeram. A vinha que ele te entregou, é você que vai ter que dar a resposta dela. A vinha que ele me entregou, eu vou ter que dar a resposta dela. Pai, nessa manhã, muito obrigado por essa palavra de conscientização. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fidelidade. Te agradecemos pelas vinhas que nos foram entregues. E ajuda-nos, Espírito Santo, a ser fiel ao cuidar da vinha, porque nós vamos devolver ela ao Senhor e queremos ser achados fiéis. Deus te abençoe, querido.